Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, recebemos a todos com muita alegria nessa manhã. Também cumprimentamos aqueles que nos acompanham pela internet, pela transmissão ao vivo da nossa igreja, que a presença do Senhor esteja com vocês. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro do profeta Amós, e nós vamos para o capítulo 3, do verso 3 até o verso 8. Amós, capítulo 3, do verso 3 até o verso 8. Tem mais menino do que gente aqui nessa igreja, viu? Amós, capítulo 3, do verso 3 em diante. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Pai, nós pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão das palavras do Teu servo Amós, a quem o Senhor revelou os seus segredos, e que ele escreveu para que nós os soubéssemos também. Fala o nosso coração, abençoa teu povo aqui reunido, aqueles que nos acompanham, a todos da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos Amós combatendo aquilo que nós chamamos de a teologia do Reino do Norte. Como vocês sabem, Deus havia levantado Amós, que era um pequeno agricultor, ele cultivava figos e cuidava de rebanhos. Deus o levantou lá de Tecoa, a cidade onde ele morava, na cidade no Reino do Sul, chamado de Judá também, e mandou que ele fosse ao norte para profetizar contra a nação de Israel. E depois de conseguir atrair a atenção dos israelitas, anunciando o juízo de Deus sobre as nações vizinhas, os israelitas aplaudiram quando Amós disse que Deus iria destruir os moabitas, os amonitas, os filisteus, os fenícios, estava tudo muito bem, até que Amós foi estreitando o laço e finalmente disse: Deus vai fazer a mesma coisa com vocês. Vocês são o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que Deus escolheu de entre todas as nações da terra, mas vocês não têm andado nos caminhos do Senhor. E Amós anuncia o juízo de Deus contra o seu próprio povo. A reação do povo foi uma reação de incredulidade. E aqui é que entra o que a gente chama da teologia do Reino do Norte. Eles tinham desenvolvido a ideia de que porque eles eram o povo de Deus, porque Deus os havia separado das outras nações, Deus haveria de tratá-los de maneira diferente na questão do pecado. Ou seja, se eles pecassem, receberiam um tratamento diferenciado daquele que Deus iria dar aos pagãos, aqueles povos que não temiam a Deus, praticavam idolatria e andavam em outros caminhos. Amós, então, chega no Reino do Norte exatamente para corrigir essa interpretação equivocada da aliança de Deus com a nação de Israel. Como eu disse, eles pensavam que seriam tratados diferentes, afinal eram o povo de Deus, o povo da aliança. Deus os tinha trazido para aquela terra, todo mundo lembrava a história da libertação do Egito através de Moisés. Eles eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e haviam sido escolhidos de todas as nações da terra. Então eles esperavam, no mínimo, um tratamento VIP, diferenciado, que Deus haveria de fazer uma distinção entre eles e os outros povos na hora de lidar com eles. Amós confronta isso, dizendo que, na verdade, o fato de Deus tê-los escolhido de entre todos os povos da terra trazia uma responsabilidade moral diante de Deus, a ponto de que Deus tinha de castigá-los por seus pecados.
Foi isso que nós vimos na mensagem anterior, capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Aqui o tema da libertação do Egito. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Até aqui os israelitas concordavam com Amós, só que o final da frase eles não concordavam. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Pelo fato de que eu escolhi vocês, de que vocês são o meu povo, é que eu devo punir vocês, porque vocês levam sobre vocês o meu nome. Vocês são conhecidos como sendo o povo de Deus. E se vocês vivem na prática do pecado e eu não faço nada, isso vai dar a impressão de que eu concordo com os erros que vocês estão cometendo. Então, porque eu escolhi vocês, é que eu devo castigar vocês, para deixar claro que eu sou um Deus santo e que meu povo tem que ser um Deus santo. Então, isso foi o que Amós pregou aos ouvidos dos israelitas, e certamente eles não gostaram do que ouviram. E a teologia do Reino do Norte estava raciocinando, estava tentando se justificar, racionalizar para não aceitar aquela mensagem. Será que Amós era de Deus mesmo? Será que esse tipo de mensagem que Deus manda, uma mensagem dura contra o seu próprio povo, procede do Deus que nos amou e que nos escolheu? O profeta então agora se volta contra a dureza de coração da nação de Israel e a incredulidade deles diante daquela mensagem. Eles não queriam acreditar naquilo que Amós estava anunciando, e muito menos reconhecer os seus pecados e se arrepender deles e mudar os caminhos. Afinal, eles estavam vivendo um período de grande prosperidade. O rei na época era Jeroboão II, um hábil estrategista militar, com capacidades e habilidades financeiras e econômicas. A nação de Israel vivia um período de grande prosperidade e segurança com relação às nações vizinhas, por conta das suas vitórias na guerra. Além disso, antes de Amós, outros profetas já tinham aparecido, anunciando o juízo de Deus, e os anos se passaram e nada havia acontecido. Então, por que aqui esse é o raciocínio dos israelitas, por que nós vamos acreditar nessa mensagem de juízo que Amós está trazendo contra nós? O objetivo desses versículos que eu acabei de ler aqui, o objetivo de Amós nesses versículos, é mostrar a seriedade e a credibilidade da mensagem deles. Apelar ao povo para que se arrependa antes do juízo chegar. E o método que Amós usa aqui é curioso. É fazer várias perguntas, cujas respostas eram óbvias e baseadas no bom senso e na realidade, levando ao desfecho que ele queria. O que Amós vai fazer aqui é parecido com o que ele fez no começo do livro, que a gente chamou de armadilha de Amós. Ele primeiro começou dizendo: assim diz o Senhor, por 3, 4 transgressões dos fenícios eu não vou perdoá-los, vou castigá-los. Os israelitas disseram: eles merecem, povo ruinzinho, pensa num povo ruim, manda bala, Senhor, manda o juízo nesse povo. Amós disse: e eu por 3, 4, e diz o Senhor, 3 ou 4 transgressões dos amorreus, dos amonitas, eu não perdoarei os seus pecados. É isso mesmo, Senhor, os amonitas é um povo cruel, está certo, Amós está correto, todo mundo aplaudindo a mensagem de Amós. E Amós foi e falou contra seu próprio povo: Deus vai também castigar os moradores do Reino do Sul, de Judá. Israelita, é isso mesmo, é um bando de presunçoso, pensa porque são descendentes do rei Davi, porque o templo está lá, que eles são melhores do que nós, tem que ser castigado mesmo. Aí Amós diz: e eu vou castigar vocês também. E aí não. Então Amós foi fechando o cerco e deixou os israelitas no canto. E ele faz a mesma coisa aqui. Ele começa a fazer perguntas cuja resposta os israelitas concordariam. Eles entenderiam o argumento de Amós. O argumento é basicamente o seguinte: tudo o que acontece nesse mundo tem uma causa. Talvez você vai encontrar aqui uma das defesas mais antigas do que a gente conhece hoje em ciência como a lei da causalidade. Todo efeito tem uma causa. Então, é exatamente o que Amós está dizendo aqui. Tudo o que acontece tem uma razão por detrás. Eu não estou profetizando aqui sem uma razão, e essa razão é que Deus me mandou. Se eu estou falando a vocês, é porque Deus me mandou, porque é assim que as coisas funcionam no mundo. Esse é o argumento dele aqui. Ele constrói na forma de 9 perguntas,
colocando duas em pares, né? Duas perguntas em pares, com exceção da primeira, que está no verso 3. E elas seguem aquele padrão que nós já demonstramos. Tudo que existe tem uma causa. Essa é a lei que governa o mundo, e essa é a lei que governa o mundo espiritual também. Então vamos ver como Amós desenvolve esse argumento aqui. A primeira pergunta está no verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Pergunta o profeta. Ou seja, será que duas pessoas podem andar juntas se elas não tiverem antes combinado? Andar juntas aqui dá a ideia de uma viagem. Podem duas pessoas viajar juntas se antes elas não sentaram para combinar o destino, o horário, roteiro, hora de saída e assim por diante? Ou seja, se duas pessoas estão viajando juntas, é porque tem uma causa. Antes elas fizeram um acordo, elas combinaram, elas trocaram ideia, chegaram a uma conclusão e resolveram juntas. Aqui, é claro, Amós já está pré-anunciando o que ele vai dizer. Israel e Deus só andam juntos porque houve um acordo, que é a doutrina da aliança que Amós tinha falado no verso 2. Eu vos escolhi de entre todas as nações da terra. Exatamente porque Deus escolheu Israel, é que Israel e Deus andavam juntos. Ou seja, só andam duas pessoas juntas porque teve uma causa para isso, teve um acordo. Vocês estão dizendo que são o povo de Deus. De fato vocês são. Mas por quê? Porque antes houve uma aliança entre vocês e Deus. Aliança essa que estava sendo quebrada, mas esse é o ponto que vem no final. Então, para toda causa, para todo efeito, tem uma causa. Vocês estão dizendo que são o povo de Deus, mas é porque antes teve um acordo. Como é que duas pessoas vão andar juntas se não tiver o acordo? A segunda pergunta, as próximas duas perguntas é o primeiro par de perguntas. E é baseado no leão. Vocês vão ver que é o animal predileto de Amós, né? Ele fala do leão várias vezes. Ele começou o livro dele comparando Deus a um leão que ruge, e agora ele volta mais uma vez para o leão. Os leões eram comuns na Palestina, e Amós, como criador de ovelhas, certamente deve ter visto muitos leões e observado como eles se comportam. Então, da sua observação, que também era do conhecimento de todo mundo, ele traz essa pergunta aqui no verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Ou seja, será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? O método do leão é, primeiro, emboscar a vítima silenciosamente. E aí, quando ele está certo, ele parte para o ataque e ele ruge para paralisar a presa. Era isso que Amós observou, é isso que ele tinha visto tantas vezes. O leão silencioso, espreitando, né, seguindo. Quando ele sente que está certo, que o bote é certo, ele ruge e pula em cima da presa. O rugido tem como objetivo paralisar. Ou seja, o leão só ruge porque ele vai dar o bote. Para o efeito, que é o rugido de leão, existe uma causa. E qual é a causa? Que ele tem uma presa. Ele sabe que sua vítima está ali. Por isso é que ele ruge, porque ele tem certeza disso. É o mesmo princípio do ponto anterior. Para todo efeito, tem uma causa antes, né? Observação da natureza. É a mesma coisa ainda no verso 4, quando ele pergunta: levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Será que o leão novo, ele fica rosnando na caverna, se ele não tiver pegado nada? Pergunta Amós. Amós observou isso durante toda a sua vida. Depois do leão apanhar a presa, arrasta até a caverna, e lá, entre os barulhos da quebra de ossos, né, se ouve os rugidos e rosnados de satisfação do leão que ele está comendo. O leão só rosna satisfeito porque ele pegou a presa. Ou seja, a causa desses sons de satisfação é que ele alcançou a sua presa. Para todo efeito, tem uma causa. Ele só está lá ronronando, né, feliz da vida, porque está com a barriga cheia, porque ele de fato pegou uma presa. E a quarta pergunta, que inicia o segundo par, está aí no verso 5 e mais uma vez é baseado na observação de Amós. Amós era um homem do campo, provavelmente ele deve ter armado muito laço para pegar passarinho ou algum animal pequeno, né? Por isso ele pergunta no verso 5,
Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Será que um passarinho cai numa arapuca que não estava armada? O passarinho só é apanhado porque alguém armou uma arapuca para ele, um laço feito pelos caçadores. Naquele tempo era muito comum pegar passarinho com laço, né? Se fazia um laço de cordel numa árvore vergada, no lugar onde os passarinhos costumavam parar ou passar ou sentar, e então o passarinho tripudiava naquilo, ou pisava naquilo de alguma forma, e o laço então pegava o pássaro pelo pé ou pelo pescoço ou alguma coisa. Mas ele só era apanhado porque tinha uma causa. A causa é que o caçador intencionalmente armou a arapuca para ele. Se o caçador não tivesse feito isso, o passarinho não teria sido apanhado. A lei da causa e do efeito mais uma vez. Aí na mesma linha, no verso 5, ele pergunta: levantar-se-á o laço na terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Será que o caçador vai lá e tira o laço sem que o laço tenha apanhado alguma coisa? O caçador só tira o laço se ele tiver apanhado alguma coisa. Para todo efeito, tem uma causa, tem uma razão para as coisas acontecerem. Elas não acontecem ao acaso. Esse é o ponto de Amós aí. No verso 6, agora, é o terceiro par de perguntas, tem a ver com invasão em uma cidade. Tem a ver com uma invasão numa cidade. E agora Amós está chegando perto do que ele quer. Ele começa falando do leão, fala do laço do passarinheiro e agora fala de uma invasão à cidade, né? Está chegando próximo do que ele quer dizer. Então a pergunta está aí no verso 6, e a sexta pergunta: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Ou seja, quando tocam a trombeta de alarme, será que o povo não fica com medo? A trombeta de alarme era o chofar. Era uma trombeta feita de chifre de carneiro e que era tocada pelo sentinela quando ele pressentia um perigo que estava chegando na cidade. Então o povo da cidade, quando ouvia o chofar, já ficava com medo. Todo mundo tremia, porque era certo que o perigo estava à porta. Algum mal estava para acontecer na cidade. Alguma coisa se aproximava e que era perigosa. Então o povo só tremia porque o chofar tocou. Para todo efeito, tem uma causa, tem uma razão para o povo tremer. Por que o povo está tremendo? Porque ouviu o som do chofar, da corneta, da trombeta, alardeando a chegada do inimigo ou de alguma desgraça, algum mal que se aproximava. E aí ele leva a coisa para o ponto que ele queria no verso 6, quando ele diz, perguntando: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Será que vai acontecer algum mal na cidade sem que seja obra de Deus? Por acaso cai alguma desgraça sobre a cidade sem que Deus tenha feito acontecer? Aqui a palavra mal tem que ser interpretada no sentido de calamidade. Às vezes pessoas não entendem que a palavra mal, especialmente no Antigo Testamento, ela é usada genericamente em dois sentidos. Mal como mal moral, pecado. Por exemplo, Deus diz assim ao povo de Israel: não pratiquem o que é mal. Então, mal ali significa pecado, não é? O mal como um princípio. E a palavra mal é usada como calamidade decorrente do juízo de Deus. Deus trouxe o mal sobre a cidade. Ali não é pecado. O mal ali significa a tragédia, a desgraça. Então isso vai ajudar você na hora de você interpretar aquela famosa declaração do profeta Isaías, quando Isaías diz assim: eu faço a luz, eu crio a luz e faço as trevas, eu crio o mal. Aí muita gente diz: olha, a Bíblia está dizendo que Deus criou o mal. Não, gente, o mal ali não é mal pecado, o mal ali é mal juízo, tragédia. Deus cria o mal no sentido de que Ele traz o mal contra os ímpios. E é exatamente o que Isaías está falando, ele está anunciando o juízo de Deus sobre a nação de Judá. Então, é nesse sentido que Amós usa a palavra mal aqui. Sucederá algum mal na cidade, uma catástrofe, uma desgraça contra a cidade, que Deus não tenha feito? E a resposta que Amós está esperando é não. Se existir, se houver uma desgraça, se houver uma calamidade, se abater o desastre sobre a cidade, a causa é a ação de Deus.
Então, da mesma forma que tem uma causa por detrás do rugido do leão, tem uma causa por detrás do pássaro preso, tem uma causa por detrás do povo que treme, também tem uma causa por detrás da desgraça que vem à cidade. E essa causa é o decreto de Deus, é a ação de Deus. Com isso, Amós está preparando para o que ele vai dizer mais adiante no seu livro. A desgraça que virá sobre vocês, o mal que virá sobre vocês, é Deus que está trazendo. Não é uma coincidência, não é um acaso, não é alguma coisa que acontece porque os homens planejaram, mas é Deus que vai trazer o juízo sobre vocês. Acontecerá algum mal na cidade que não seja Deus que tenha feito isso, elas só acontecem, os males só acontecem porque Deus os traz como juízo sobre o seu povo ímpio. Elas não ocorrem por acaso, tem uma razão para elas. E aí no verso 8 você tem as duas últimas perguntas, né? Vamos pular o verso 7 por enquanto, que é uma antecipação do que Amós vai dizer. A pergunta 8, rugiu o leão, quem não temerá? Volta a figura do leão. O leão ruge, quem não teme? Quem não fica com medo? O medo só vem porque o leão rugiu. Aqui, como eu disse, Amós retorna à figura do leão. E o que ele quer dizer é o seguinte: Deus rugiu, porque ele começou o seu livro dizendo, no verso 2, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. O leão rugiu, Deus rugiu e eu ouvi e tremi. Eu ouvi e tremi. É isso que Amós quer dizer. Ele tremeu de medo diante do que ele entendeu que Deus haveria de fazer. E aí ele pergunta final no verso 8, que é exatamente a interpretação da pergunta anterior. Falou o Senhor, quem não profetizará? Falou o Senhor, quem não profetizará? Se Deus se revela a um profeta, qual deles fica calado? Agora Amós chegou no ponto que ele queria, depois de conseguir a concordância da audiência com aqueles exemplos anteriores. Na pergunta antepenúltima, que está aí no verso 6, ele tinha dito que uma cidade não seria destruída sem que Deus antes revelasse o segredo aos seus profetas. Amós é o porta-voz de Deus, o seu mensageiro. Ele só fala quando Deus fala e se revela. E se Amós está profetizando, é porque Deus falou. E aqui chegou o ponto dele. Ele diz assim: vocês não estão querendo me escutar, mas eu faço uma pergunta. Se eu estou profetizando, qual é a razão para isso? Só tem uma razão para que eu traga essa mensagem de juízo contra vocês. É porque o Senhor falou, o leão rugiu. E se Deus falou, quem não profetizará? A razão, a causa para a minha mensagem é a determinação de Deus. Por quê? Porque Deus não faz nada, verso 7, sem que antes revele os seus segredos aos seus profetas. A conclusão de Amós é exatamente essa, recapitulando para fechar. Tudo que acontece nesse mundo tem uma causa. Leões rugem, aves são apanhadas, cidades caem, pessoas ficam com medo porque existe uma razão, alguma coisa aconteceu que causou tudo isso. Da mesma forma, Amós só está profetizando porque Deus revelou a ele o seu segredo. Amós foi levado à presença de Deus, que era isso que acontecia com o profeta, em visões, em sonhos, e ele viu o que haveria de acontecer, o segredo de Deus. E o segredo era esse, o juízo que se aproximava da nação de Israel. O castigo que Deus estava mandando sobre os judeus, que era algo totalmente inesperado para aqueles que defendiam a teologia do norte. Deus chamou Amós e lhe mostrou o que aconteceria com a nação de Israel por causa das 3 ou 4 transgressões que eles haviam cometido. Portanto, os israelitas deveriam se arrepender e crer. A mensagem de Amós tinha uma causa, e a causa era o rugido do leão. O leão estava próximo a dar o bote, e o bote viria com certeza, por isso eles deviam se arrepender. São 3 coisas então que nós aprendemos aqui dessas perguntas, eu vou resumi-las aqui. A primeira, o castigo que haverá de vir sobre o povo é de inteira responsabilidade dele. Verso 3, andam 2 juntos se não tiverem um acordo, 2 não viajam se não tiverem
em consentimento, e as coisas não estavam bem entre Deus e o povo, eles não iam mais caminhar juntos. O acordo tinha sido quebrado. O alvo de Deus sempre foi ter um povo que caminhasse com ele, mas Israel quebrou a aliança com Deus e não poderia mais andar juntos. Portanto, o castigo que viria é porque Israel quebrou a aliança de Deus, por isso não andariam mais juntos. Na verdade, agora, Deus viria como leão sobre eles. Segundo ponto de Amós aqui, ele quer destacar a veracidade e a seriedade da sua pregação. As advertências de Deus através dos seus profetas eram para ser levadas a sério, não eram palavras vãs, ociosas. Quando o leão ruge, é porque o destino da vítima está selado. A presa é Israel, o leão é Deus e o rugido é profecia de Amós. Deus está indignado contra o seu povo e vai castigá-lo com justiça. Quando o caçador arma o laço, é porque está determinado a capturar o passarinho. Deus é o caçador, Israel é o pássaro, e os assírios que viriam contra a nação de Israel seriam o laço. Portanto, Deus não estava mandando seus profetas em vão, havia uma causa para isso. E por último, nada acontece por acaso com o povo de Deus. Esse é um princípio que nós precisamos aprender. Nada acontece por acaso com o povo de Deus e nada acontece por acaso com você. Para todo efeito na sua vida, há uma causa. Há uma causa. É verdade que o povo de Deus estava endurecido, insensível e surdo, não estava estremecendo com a trombeta profética, talvez ele fosse atribuir ao acaso a iniquidade, a calamidade que haveria de vir, mas na verdade seria a mão de Deus em juízo. É interessante que a palavra para Deus aqui no hebraico, no verso 7, é soberano Senhor. Certamente o soberano Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Soberano Senhor destaca a soberania de Deus sobre a história e sobre todos os acontecimentos para indicar que é Deus mesmo que estava trazendo o juízo. Havia tempo para se arrepender. O fato de que Deus mandou Amós profetizar em Israel era um sinal disso. Conforme falou o profeta Jeremias, permitam citar aqui, Jeremias 18, de 7 a 8. Diz o Senhor, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe, disse Deus através de Jeremias, que foi o caso dos ninivitas, quando Jonas foi pregar lá. Deus mandou Jonas pregar o juízo contra os ninivitas se arrependeram, e Deus disse, então não vou castigar mais. Se Amós estava profetizando contra Israel, é porque Deus ainda estava dando um tempo para que a nação se arrependesse. Deus, na sua misericórdia, esperava que o povo fizesse isso. E Deus costuma avisar o seu povo, como diz no verso 7, que ele não faria nada sem que antes anunciasse através dos seus profetas aquilo que haveria de fazer. O leão rugiu, mas ainda não havia atacado. Infelizmente, Israel não ouviu. E cerca de 50 anos depois que Amós falou estas palavras, os assírios invadiram o reino do norte, mataram o rei, derrubaram as cidades, levaram o povo em cativeiro, trouxeram toda a desgraça. Por esse tempo, o profeta Jeremias estava vivo. Olha o que Jeremias escreveu. É interessante a linguagem. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria e, por fim, Nabucodonosor o desossou. Usando a mesma linguagem de Amós, mas já quando o juízo aconteceu, Jeremias decreta o fim trágico da nação. O que é que a gente pode aprender, queridos, daqui? Tem muitas pessoas que se perderam através da história da igreja porque não levaram a sério a palavra de Deus e suas advertências. Inclusive gente nascida na igreja. Cresceu na igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo sermões, ouvindo as advertências, as promessas, o amor de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, mas fizeram ouvidos moucos. Eu lembro ouvi uma história, esses últimos dias aí, de uma senhora que ministrava, tem um ministério de surdos, e ela foi convidada estava ministrando numa igreja de uns 500 membros mais ou menos, e aí ela perguntou ao pastor, quantos surdos o senhor tem aqui? O pastor disse, 500.
Sim, 500. Ouve e não coloca em prática. Não se arrepende, não muda. É a teologia do Reino do Norte, não é? O que é que vai nos acontecer? O que é que de mal pode nos acontecer? Nós somos o povo de Deus. Mas se o profeta está falando, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, é porque alguma coisa vai acontecer. O leão rugiu. O bote é iminente. Deus nos chama ao arrependimento. Segunda lição que nós podemos aprender. Nós não temos hoje profetas como Amós, a quem Deus revela segredos e traz revelações sobre os seus planos e o futuro do seu povo. Nós temos pastores, nós temos pregadores, homens sérios que conhecem essa revelação escrita, onde a vontade de Deus está revelada, e é nosso dever anunciar o rugido do leão, o juízo de Deus sobre o seu povo, se o seu povo não anda de acordo com os seus caminhos. Terceiro, nada nos acontece por acaso. Deus criou o mundo com a lei da causalidade, causa e efeito. Cada efeito tem uma causa por detrás. Isso governa também o mundo espiritual, pode saber disso. Paulo disse, nesse sentido, tudo que o homem plantar, certamente colherá. É assim que funciona. E por fim, é somente por causa de Jesus que a misericórdia e a paciência de Deus permitem que Ele nos faça ouvir o rugido da sua voz antes que o ataque aconteça. É somente por conta de Cristo, o leão de Judá, Cordeiro de Deus, que nós não somos destruídos. Queridos, humilhemo-nos diante de Deus e peçamos a Ele que jamais o nosso coração fique endurecido com a teologia do Reino do Norte, pensando que a graça e a aliança são desculpas para vivermos longe de Deus. Vamos nos apegar mais à palavra de Deus. Deus não faz nada sem antes nos avisar, e essa revelação está na Escritura. Precisamos compreender seus planos, sua vontade, e perguntemos também qual a causa de tudo que nos acontece. Veja o mundo debaixo do controle de Deus e funcionando na base desse princípio, de que tudo que acontece há uma razão, e Deus, com frequência, é a razão das coisas que acontecem. Veja também a sua responsabilidade. E, acima de tudo, vamos servir ao nosso Senhor Jesus, que é só por conta dele que o leão ainda não atacou. Oremos. Senhor querido, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós não queremos ser como os israelitas, que repudiaram os profetas, escarneceram e fizeram pouco caso. Nós oramos por aqueles que durante anos têm ouvido a Tua palavra, em quem não há mudança sensível ou perceptível de direção, de atitude. Na Tua misericórdia, muda os nossos corações. Oramos pelos nossos filhos que cresceram na igreja, desde criança, no departamento infantil, como adolescentes, como jovens, talvez acostumados a ouvir a Tua palavra, calejados no ouvir as advertências. Quebranta os seus corações, ainda jovens, ó Senhor, para que aprendam a temer-Te e amar-Te de todo o coração, a viver para o Senhor Jesus a causa da sua redenção. Abençoa essa igreja, que seja uma igreja aberta para a Tua palavra, uma igreja que coloque em prática as mensagens que os seus pastores trazem aqui, para o bem deles, para o bem dos seus membros. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.